Sim, Vete, a nossa jornada juntos continua e você é meu convidado especial para adquirir o passo a passo sobre como lidar com seus clientes e faturar até 6 vezes mais. É um conteúdo gratuito e aprofundado sobre entender o perfil de cada cliente para você agir de acordo com a lógica dele, para exercer uma comunicação mais eficaz, que gere resultados, aumentar o seu poder de persuasão, o que vai impactar no seu resultado financeiro. Esse é um projeto no qual mais de 7 mil veterinários já aplicam esses conceitos que eu passei e já têm esses resultados. E foram eles mesmos que me pediram para dar continuidade nesse processo de forma descomplicada, acessível e confortável. Então você é meu convidado especial. Eu espero você para você já também ter esses resultados. A gente se vê. Um abraço. Por favor, fica quietinho. Boa noite, veterinários. Sejam todos bem-vindos à Masterclass Expand Vet. Eu sou o Pacalezo Rosa, médico veterinário, e nessa Masterclass eu vou te dar o passo a passo para você aumentar o seu faturamento em até 6 vezes
Independente do tempo de formado que você tenha, independente se você tem alguma especialidade ou não, independente se você é daqueles que acredita que veterinária não dá dinheiro, esta reunião é para você. Independente até mesmo se você é um veterinário contratado, assalariado, não tem importância, porque isso vai te dar know-how para você também se colocar melhor no mercado. Independente se você acredita ou não, fica comigo, porque esta Masterclass é para você. E eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, por isso mesmo que eu deixei já no gatilho separado depoimentos de veterinários comuns do Brasil inteiro, como eu e você, para eles te dizerem o que eles têm para falar a respeito desta metodologia que você vai aprender hoje, já começar a usar. E aumentei o meu faturamento em 70%. Eu consegui reduzir o meu tempo de trabalho, consegui reduzir o estresse, eu fiquei mais valorizada profissionalmente, eu fiquei mais valorizada pessoalmente. Eu ser muito requisitada aqui na clínica e isso fez com que eu aumentasse meu faturamento em 3 vezes. E eu passei a sentir uma pessoa realizada e muito valorizada profissionalmente. Deu uma guinada. A gente aumentou o faturamento em 100%. Me sinto muito mais feliz, muito mais motivado e valorizado e via crescente. Eu aumentei o meu faturamento em 93%. Eu consegui me sentir muito mais valorizada. Além de ter triplicado o meu faturamento em consultas. A minha lucratividade aumentou em 6 vezes. Eu acabei me sentindo bem mais valorizada e com isso acabou fluindo o meu trabalho. E antes de entrar propriamente no conteúdo, depois de mostrar para vocês todos esses vídeos maravilhosos dessas pessoas que espontaneamente me deram esses depoimentos ao aplicar essa ferramenta que você vai aprender agora, eu quero contar para você um pouco da minha história, por que eu estou aqui, por que eu decidi fazer tudo isso. Eu escolhi veterinária pelo mesmo motivo que você escolheu, que é o amor aos animais. Eu tive uma infância recheada de animais de estimação. Vou só desativar o som aqui de algumas pessoas que estão vazando o som, mas tudo bem. Eu tive uma infância recheada de animais de estimação. O nosso passeio preferido dos meus pais nas férias era nos levar para os hotéis fazenda, onde a gente podia aproveitar, ficar perto de natureza, perto de todos os animais, e lá eu gostava de alimentar os pombinhos, os peixinhos. Esse garotinho na imagem sou eu sei que invejosos vão dizer que essa tela está escurecida por causa da idade. Não é, eu mandei escurecer essa tela propositalmente. Depois a gente foi crescendo, eu tive diversos animais, sempre a gente teve cachorro e gato em casa. Este molequinho bonitinho aqui sou eu. Ó, que garoto charmoso. E esse cachorro era o Mickey, um cachorro muito especial na minha formação, porque ele foi um cachorro resgatado de rua. Ele apareceu em casa atropelado e a gente resgatou. Eu pedi para o meu pai para a gente ficar. Meu pai sempre gostou muito de animais também, a minha mãe. E a gente foi ficando com ele, foi dando comida e tudo mais, foi se apegando, demos o nome dele de Mickey. Até que um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, uma colega da minha irmã apareceu em casa para fazer trabalho de casa e ela olhou para o cachorro e falou: eu conheço esse cachorro aí, o nome dele é Leão, é de um vizinho meu. As minhas irmãs são bem mais velhas do que eu era garoto e eu me lembro de já ter ficado com taquicardia naquele momento. Porque eu já imaginei o que ia acontecer. Dito e feito, a hora que meu pai chegou em casa do trabalho, a minha irmã contou para ele: minha amiga veio aqui, falou que o nome do Mickey não é Mickey, é Leão, e é de um vizinho dela. E o meu pai, já na missão de criar filhos com responsabilidade, ética e tudo mais, percebeu como é que eu fiquei e me pegou junto com ele para procurar a casa que a menina tinha falado que era do dono do cachorro. Vamos lá, porque se ele tem dono, a gente vai ter que devolver. E eu fui todo emburrado, com cara de chorão, na casa do senhor. Meu pai tocou a campainha. Enquanto isso, eu vou desativando os sons aqui, que tem gente que está vazando e não está percebendo, mas não tem problema. E aí eu cheguei, a hora que a gente chegou, meu pai tocou a campainha, saiu um senhor que olhou para a cara dele e falou assim: Zé Antônio, quanto tempo? O que você está fazendo aqui? E aí meu pai olhou para ele, era um amigo de infância. E eles se conversaram, se abraçaram: quanto tempo? Como é que você está? E aí o senhor já olhou para minha cara, já viu minha cara de choro. Perguntou: o que está acontecendo, velho? Daí meu pai falou: a gente achou um cachorro, a gente resgatou da rua, ele tinha sido atropelado, demos o nome dele de Mickey. E aí passou o tempo, uns meses depois, a sua vizinha, que é amiga da minha filha de escola, teve lá e reconheceu, falou que é o Leão e falou que era seu, deu seu endereço.
e é por isso que a gente está aqui. Aí ele contou que meu pai, de fato, o cachorro era dele, ele Boa contou a noite, filho. história e tudo mais. E aí ele olhou para minha cara, esse senhor, e de uma compaixão, de uma empatia como poucos na vida. Assim que ele olhou para minha cara, ele percebeu a cena. Eu já comecei a chorar. Ele virou para o meu pai e falou assim: Zé, mais vale a nossa amizade e a alegria das crianças. Pode ficar com o cachorro. E eu não acreditava, eu olhei para ele, comecei a chorar de alegria, dei um abraço nele e a gente ficou com o Mickey. Era um cachorro muito, muito especial. Sabia até o dia da semana. Meu pai tinha um sítio aqui na beira do rio, no Rio Paraíba, em Santa Branca, e todo domingo a gente ia para lá. E ele sabia que era domingo, era o primeiro a entrar no carro porque ele adorava ir para lá. Que, aliás, é esse sítio aqui onde a gente está, nessa foto. Ele aproveitava o domingo, na hora de ir embora, meu pai assobiava, ele vinha, tinha um monte de amigo por lá, um monte de vira-lata que saía com ele. Quarta-feira, ele sabia que era quarta-feira, ele ia comer um pastelzinho de feira, que depois a gente descobriu também, mas era um cachorro muito, muito esperto, morreu com quase 20 anos de idade. Eu já estava na faculdade nessa época, eram umas férias, eu cheguei de férias da faculdade e ele fechou os olhinhos e não abriu mais. Foi um cachorro muito especial que marcou muito a minha infância. Por conta disso, eu fui fazer veterinária. Eu entrei na Universidade Federal de Berlândia, estava brincando com o Marcão aqui, que é da UF também, uma cidade, uma universidade pela qual eu tenho uma gratidão muito, muito grande, me deu a minha primeira formação. Eu já comecei a estudar cardiologia no primeiro ano de faculdade, por conta do professor Frederico, de anatomia, o Fredão, que cobrava todo o circuito do sangue, a gente tinha prova toda semana, eu já comecei a me apaixonar, comecei a estudar, e depois voltei para minha casa, comecei a trabalhar já, e aí 7 anos depois de formado eu fui procurar por mestrado e doutorado, porque eu me sentia incompleto ainda, enfim, já trabalhava com cardio, mas tinha algumas respostas que eu não conseguia ter. Muitos de vocês já conhecem essa história, inclusive, mas eu gosto de contar a razão pela qual eu faço esses eventos. Aí, quando foi em 2008, essa é uma foto da defesa de doutorado, essa é a minha querida professora, Maria Cláudia Irigoyen, que me acolheu lá no INCOR como uma mãe, permitiu que eu fizesse mestrado, doutorado, e eu comecei a dar aula. E aí, primeiro comecei a dar aula para pós-graduação em enfermagem humana, porque como eu fiz o mestrado em fisiologia, eu tinha prerrogativa para dar fisiologia para enfermagem, para medicina, para cursos da área da saúde humana. E aí comecei a ser bem avaliado, descobri de fato o meu propósito, que é ensinar, e estou nessa até hoje. Daí comecei a entrar na veterinária, comecei a dar cursos, palestras, e daí comecei a ficar ganhar notoriedade no Brasil inteiro, as coisas começaram a dar muito certo. Só que, como muitos de vocês, a remuneração não ficava satisfeito com a remuneração e acabei entrando numa sobrecarga de trabalho muito grande, porque tinha que compensar, enfim, e dando aula no Brasil todo. Até que em 2015 nasceu o propósito da minha vida, a razão pela qual eu busco ser melhor a cada dia, a razão pela qual eu procuro cumprir o meu propósito, e eu não estava satisfeito financeiramente. E aí eu parei e pensei, como é que eu vou ensinar para minha filha, essa Elisa Rosa maravilhosa, ela estava mais nova nessa foto aqui, como é que eu vou ensinar para ela ir atrás do sonho, como é que eu vou ensinar para ela que prosperidade financeira também é importante, como é que eu vou ajudar ela a cumprir, entender o propósito dela e a cumprir o propósito dela, se eu não estou me sentindo capaz de fazer isso. Aliás, falando na boneca, é quem eu recebo de visita especial aqui. Fala, oi, geral. Oi, geral. Sou eu. Essa é uma foto sua. Sou eu. Fala, essa Elisa Rosa maravilhosa sou eu. Essa Elisa Rosa maravilhosa sou eu. Aqui, comigo. Aqui comigo. Ela é a razão da minha vida. Então, eu comecei a buscar alternativas para isso. E aí eu comecei a entender. Tchau, geral. Tchau, geral. Daí eu comecei a entender que eu estava buscando de um jeito errado. E talvez isso esteja acontecendo com você. Aí a gente entra no nosso conteúdo da nossa aula. E antes de entrar propriamente no passo a passo que eu prometi que eu vou entregar para você, eu quero mostrar primeiro, talvez, uns possíveis erros que você cometa, porque mais de 90% dos veterinários fazem dessa forma. Buscam a prosperidade assim, através de cursos técnicos, através de pós-graduação e cursos de aprimoramento.
Ah, você está dizendo que não é para fazer isso? Eu não sou nem louco de dizer isso. Afinal de contas, eu sou professor de cardiologia. E eu sei o quanto é importante você ter uma base sólida para poder entender tecnicamente o seu diagnóstico, o seu prognóstico, o seu tratamento. Então, naturalmente que isso é muito importante. Só que isso não é mais suficiente. Ontem eu estava em Dayatuba dando uma palestra sobre esses assuntos, inclusive para veterinários de lá. O mundo mudou. A gente vive hoje num mundo que tem uma expressão chamada mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que já mudou a expressão para um mundo bunny, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ah, que expressão é essa? É uma expressão do mundo corporativo que começou a ser acoplado também na nossa área, e eu tento trazer tudo isso para a gente entender. O mercado pede mais coisa hoje. Quando eu me formei, há 20 e poucos anos atrás, não interessa quantos, 20 e poucos já está bom, fazer uma pós-graduação, fazer uma residência já era mais do que suficiente, porque a gente já tinha aquela autoridade, e o cliente respeitava simplesmente pela autoridade de ser o médico, de ser o doutor. Hoje você sabe muito bem que não é mais assim, está tudo muito diferente. O cliente já procura no Google, já chega para você te questionando muitas vezes, questionando seu diagnóstico, questionando você como médico veterinário. Então, o primeiro erro que tem no status quo de você buscar prosperidade é buscar apenas conhecimento técnico, porque isso não é mais suficiente. Há 20 anos era, hoje não é mais. E talvez muitos de vocês aqui tenham pós-graduações, mais de uma, inclusive, e não se sintam valorizados financeiramente, gostariam de ganhar mais, precisariam ganhar mais. Por quê? Porque a gente compara com isso aqui, ó, com o iceberg. As habilidades técnicas representam aqui a pontinha do iceberg. São importantes, são fundamentais, mas elas simplesmente são o mínimo hoje. Você precisa fundamentar essas habilidades técnicas no que está aqui por baixo, que são as soft skills, que a gente chama, habilidades não técnicas e que são diversas. Uma comunicação eficaz, política de enfrentamento, é você saber se posicionar diante do seu cliente com autoridade, mas com respeito, com empatia, com valorização, a liderança, flexibilidade, a resiliência. A gente conversou muito na palestra de ontem sobre a resiliência, a diferença de resiliência e resistência, capacidade de resolver problemas, gerenciamento profissional, relacionamento interpessoal, enfim. Então, muitos de nós ainda não entendemos isso e acabamos buscando só a formação técnica. Depois, por conta de não ter uma remuneração adequada, a gente acaba entrando num looping de trabalho que vira um excesso. Você tem que dar plantão todo final de semana, você tem que ficar com atendimentos e ficar com o WhatsApp ligado direto, você tem que ficar, enfim, o tempo inteiro para poder suprir essa questão financeira. Tem alguém bravo aqui. Pretinha. E aí essa sobrecarga de trabalho vai, obviamente, impactar nos seus diagnósticos, vai impactar nos resultados que você tem, porque a gente tem que tentar compensar isso. E por último, para colocar dentro do teu radar, para você ficar atento a tudo isso, vem o terceiro erro, que é tratar todos os clientes da mesma forma. E eu tenho percebido que isso é um erro constante e frequente, especialmente nas gerações mais recentes, que acham, que entendem que a veterinária tem o propósito de tratar apenas dos animais. E eu te digo categoricamente, não tem. Não é pouco tratar apenas dos animais, mas a gente gosta de falar que a nossa classe cuida dos animais e também do ser humano. Ah, mas isso é relacionado a vigilância sanitária e inspeção de alimento? Não. Você que faz clínica de pequenos animais também tem o propósito de cuidar do ser humano. Ou então você não percebe que quantos animais você atende que não tem nenhuma doença, mas que o tutor vai lá procurando como se tivesse alguma coisa. E aí a gente acaba ficando bravo. Já virei do avesso, não tem mais nada para fazer, o tutor insiste que tem alguma coisa. Ele está precisando de você para acalmá-lo. E quando você trata todo mundo sempre da mesma forma, onde está o erro aí? Na questão do comportamento. A gente precisa entender que o ser humano é único, é individual e tem lógicas mentais diferentes. E para isso eu preciso lembrar um conceito muito importante com você da neurobiologia, que é como é que é o processamento neurobiológico de tudo que acontece para as tomadas de decisão.
tudo que eu capto do meio externo ou que eu gero a partir do meu pensamento, ou seja, tudo que eu capto pelas vias sensoriais, visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, você está me vendo agora, está me ouvindo, está sentindo cheiro, está pensando em coisas. Isso vai direto para o tálamo, uma região central do cérebro que vai decodificar essa informação em impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos vão para as amígdalas corticais. São duas estruturas em formato de amêndoa, uma em cada hemisfério cerebral, que tem a grata função de armazenar todas as suas memórias emocionais, desde a sua vida intrauterina. Então, presta atenção comigo. Funciona para você, funciona para o seu tutor, funciona para o colega com o qual você quer fazer uma parceria, por exemplo. Eu capto as informações do meio externo pelas vias sensoriais ou gero pelo meu pensamento, o tálamo decodifica isso, envia para as amígdalas corticais. O primeiro processo é o quê? O cérebro comparar isso que ele está recebendo com emoções prévias que você teve e armazenou desde a sua vida intrauterina. Portanto, você decide emocionalmente. Depois que você decidiu emocionalmente, é que o tálamo vai enviar essa mesma informação para a área de cognição, de razão, e aí você vai deliberar racionalmente a partir de algo que você já decidiu emocionalmente. Então, essa história de que o ser humano toma decisões racionais é até a página 2, porque ele precisa estar embasado emocionalmente, porque aí ele vai arrumar argumentos racionais para validar a emoção que ele teve. Eu comprei esse carro porque é um bom custo-benefício. Mentira, você sentou e gostou do carro, ou era o que dava para pagar. Eu respondi aquilo para o tutor porque foi um absurdo o que ele falou, qualquer um teria feito. Você está arrumando justificativa racional para validar uma emoção prévia que você teve. Esse entendimento mudou completamente a minha vida, porque muda as suas relações interpessoais, porque se funciona assim comigo, funciona assim também com o seu cliente, funciona assim com a outra pessoa que está diante de você e que tem lógicas mentais, tem experiências emocionais distintas das suas. Então, o tutor que está ali na sua frente, pedindo para você, colocando nas suas mãos a confiança de um animal que representa um membro da família dele, tem emoções prévias diferentes das suas. Então, ele vai decidir de forma diferente de você. A gente vai organizando esse processo de comportamento de reações a partir de sinapses que a gente vai fortalecendo, que eu gosto de comparar com um campo de neve ou com uma trilha na mata. O primeiro que anda é quem vai gastar mais energia. Quem vem atrás vai pisar onde já está pisado, por questão instintiva de economia de energia. E aí a gente vai fortalecendo caminhos sinápticos, isso vai gerando comportamentos. O ponto aqui que eu quero conversar com vocês, que é a razão pela qual a gente está aqui, é com quem você gasta o seu dinheiro. E aí você se coloca no papel de consumidor, coloca no papel do seu cliente, ou seja, em quem que você confia? Você confia em pessoas que têm mesmo pensamento em você. Quer ver uma coisa? Você se relaciona com quem? Com quem gosta de animal ou com quem pega gato preto na rua no dia 13? Você confia nessa pessoa? Você se relaciona? Não, porque tem pensamentos, tem lógicas muito distintas das suas. E aí a tendência é simplesmente a gente gastar o nosso dinheiro e confiar nas pessoas que têm pensamentos parecidos, que têm vivências parecidas com as nossas. Aí se você quiser ir colocando para mim no bate-papo aqui, o hashtag faz sentido que a gente sempre fala, faz sentido isso para você? Presta atenção nos prestadores de serviço com os quais você sente confiança. Médico, dentista, advogado, dono de loja, naqueles que você vai, que você gosta, que você tem prazer de estar lá, que você gasta o seu dinheiro pela confiança que você tem. Se não tem esse tipo de relação, você precisa confiar, e confiar é uma emoção. Eu confio na pessoa que me gera confiança, ou seja, na pessoa que acredita nas mesmas coisas do que eu, nas pessoas com as quais eu tenho conexão, que eu consigo me conectar. Esse é o ponto fundamental dessa nossa conversa. Se a gente não confia, você pode ir uma vez, duas vezes, porque alguém te indicou, você vai à terceira, mas não fica para sempre. Se o prestador de serviço, o dono da loja, tenta te vender alguma outra coisa diferente daquilo, você já não quer comprar, você não aceita.
Você fica com o pé atrás, fica ressabiado. E daí, naturalmente, vai depender das suas próprias experiências, vai depender também de como você está e do seu perfil comportamental. Então, a gente costuma gastar o nosso dinheiro com pessoas que a gente confia. A gente confia em pessoas com as quais a gente gera confiança, tem conexão. E a gente tem conexão com pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Então, sabendo disso, se eu tenho essa informação e eu consigo entender a emoção do meu interlocutor, no caso do tutor, do meu cliente, fica muito mais fácil de eu usar argumentos que sejam lógicos para ele, para persuadi-lo a fazer o procedimento que eu estou indicando, para fazer aquele exame que eu estou pedindo, para gastar um pouco mais, investir um pouco mais no animal, dentro da ética, dentro da integridade, porque se não for dessa forma, fica muito, muito difícil. Do que eu estou falando, essencialmente, de um processo que você conhece por empatia, que muitas pessoas ainda confundem como sendo ser bonzinho com os outros. Ser bonzinho com os outros é um pedacinho da empatia. A empatia é um espectro muito maior do que isso. Se a gente pensar na origem da palavra, de entrar, pateia, sentimento. Empatia é eu entrar no sentimento do outro, compreender a lógica emocional do outro para que eu possa falar do jeito que faça sentido para o outro, para que eu possa usar argumentos que façam sentido para que ele, então, aumente a adesão do que eu estou propondo. Deixa eu ver o bate-papo aqui, que eu não consegui acessar, vou tentar deixar aberto para a gente ir se comunicando um pouco mais, eu quero ver os hashtags faz sentido. Aqui, ó, já abriu o bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, inclusive, pode colocar no bate-papo, porque a gente vai aqui. Vamos lá, quem que já botou o hashtag faz sentido aqui? Muito bom, a Elizabeth Santos, a Tati Diniz, o Márcio Denardi, enfim, vamos lá conversando e trocando ideia. Então, empatia é isso. E aí, quando a gente fala de empatia nesse aspecto de você entender o estado emocional do outro para usar o argumento que tenha mais lógica para ele, ao invés de ter lógica para mim, a gente tem que falar desse camarada, que é o Dr. William Marston, que era doutor em psicologia, ele não era psicólogo, mas era doutor em psicologia por Harvard, e publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, que é um livro muito, muito interessante para quem quer se aprofundar nesse processo. Ele fez isso a pedido do exército americano, que queria entender por que soldados do mesmo pelotão, comandados pelo mesmo comandante, respondiam de forma diferente ao mesmo estímulo. E daí, fácil a gente fazer uma analogia, uma metáfora aqui, ó. Se você tem mais do que um filho, se você tem 2 filhos, você sabe do que eu estou falando. Nasceram do mesmo lugar, foram criados dentro da mesma família. E para um você fala, fulano vai tomar banho. Ah, tá bom, a criança para de ir brincar, tá tudo bem, ela vai e toma o banho. Beltrano vai tomar banho. Ah, por que eu tenho que tomar banho hoje? Eu já tomei banho ontem, eu não vou parar de brincar. Como? Porque existe essa lógica emocional que este doutor em psicologia decifrou. E claro, obviamente que existe a individualidade do ser humano, a gente é único. Mas o que ele observou quando ele ficou anos nesse estudo? Ele observou que existem padrões de comportamento. Então, embora exista a individualidade, existem padrões que você consegue entender. E aí ele começou esses estudos que mais tarde foram sendo cada vez mais aprofundados até que chegou na teoria, e agora eu quero que você preste muita, muita atenção, porque no final dessa aula tem uma surpresa muito legal para você que quiser entender bastante sobre isso. É a teoria do DISC, que é um acrônimo do inglês que fala dominante, influente, estável e conforme. 4 padrões de comportamento representados por letras diferentes que a gente coloca desta forma. O que é o padrão dominante? É uma pessoa que é focada em resultado, tem senso de urgência, ela quer as coisas para ontem. Ela aceita desafios, ela tem facilidade para expor as opiniões, ainda que sejam opiniões
opiniões distintas, ela tem facilidade. Então você já vai começando a fazer uma analogia com aquele cliente que tem facilidade para falar, doutor, não gostei disso, doutora, a sua secretária ficou de me ligar e não me ligou. Doutor, eu não gostei do resultado da cirurgia. Tem cliente que tem facilidade para isso, tem outros que, embora pensem, guardam para si mesmo. Isso é padrão de comportamento. O dominante é esse cara. Vou começar falando devagarzinho para ir dando essas informações para você. O que ele gosta? De resultado. Então, é um cara que tem uma fala muito mais objetiva, ele tem facilidade de mandar. Normalmente são vistos como pessoas um pouco mais rudes, porque não tem muito tato no tratamento com outras pessoas, até porque não são pessoas que focam em pessoas, elas focam no resultado. Mas elas tomam decisão muito rapidamente, elas são ágeis para aceitar correr risco. Então, é aquele cidadão que você fala, seu João, precisa operar e tem que ser rápido. Tudo bem, doutor, qual é o risco? Então, o jeito que você vai falar com ele é diferente do jeito que você fala com os outros 3 perfis. E aí eu já vou te dando todas as dicas do mundo desse conteúdo que eu estou te entregando. Porque se você falar com esse cidadão num tom emocional, ai, porque ele está sofrendo, você perde a conexão com ele. Ele deixa de confiar em você, mesmo que ele não perceba que foi por conta disso. É aquela história do santo bateu, o santo não bateu. O santo não bate em ninguém, ele simplesmente... A gente tem mais conforto com alguns comportamentos e menos conforto com outros. Claro, pode ser trabalhado, mas o papel do prestador de serviço, e aí entra o teu propósito como veterinário, é prestar atenção nisso. Não é só prestar atenção no animal, porque não é o animal que toma a decisão de fazer ou não fazer. Então, até pelo bem do teu paciente, quando você presta atenção no teu cliente e fala com ele de um jeito que faça lógica para ele, aumenta a chance dele fazer aquele procedimento que quem vai se beneficiar é o animal, para salvar mais pacientes. E isso, naturalmente, impacta no seu resultado financeiro, óbvio. Depois a gente vai para o segundo perfil e eu volto a pincelar cada um deles mais para frente. E eu vou dar, inclusive, exemplos de personalidades de cada perfil com foto para você fixar bastante, porque o que eu quero é que você já fixe esse conteúdo e comece a usar amanhã, porque essa é uma ferramenta poderosa de persuasão, de empatia. A Tati Diniz está dizendo aqui, ó, aprende a respeitar o tempo do cliente, o cliente rápido ou o cliente lento. Exatamente. É entender cada cliente. Se esse cara que é o dominante tem senso de urgência, como é que você acha que ele vai falar? Rápido ou devagar? É claro que ele vai falar mais rápido e mais alto, ele vai olhar mais no relógio, ele vai demonstrar ansiedade. Então, se você tende a ser mais lento na consulta, você perde conexão com ele. Partindo para o segundo perfil, que é o amarelinho, que é o influente, que são pessoas... deixa eu só falar. Esse perfil dominante costuma evocar majoritariamente a emoção chamada raiva, porque é ela que gera energia para fazer as coisas. E por conta disso mesmo, às vezes ele tem dificuldade de gerenciar essa raiva e acaba falando coisas que magoam os outros. Em contrapartida, quando a gente vai para o perfil influente, que é aquela pessoa que é mais otimista, gosta de pessoas, foca em pessoas, precisa estar perto dos outros para poder se energizar, gosta de conversar, pode estar extremamente cansado fisicamente, mas como é que ela se reenergiza? Perto de outras pessoas, ela precisa falar. Qual é o problema desse perfil? Costuma ter pouco foco. Aquelas pessoas que no meio da reunião falam e vão emendando um assunto no outro e acaba perdendo o foco do que elas estão conversando. É o cliente que, se você está falando uma coisa, ele pergunta outra, ele quer outro assunto, e você tem que entender aquilo para trazê-lo para aquele momento da consulta, para você passar a sua comunicação eficaz, para poder passar a gravidade do caso, para que ele assuma a responsabilidade dele de fazer o tratamento em casa, para poder gerar essa conexão, e quem vai sair ganhando é o paciente. São pessoas muito otimistas, via de regra, então você já costuma reconhecer de longe, porque a maioria das vezes estão com o sorrisão aberto, sempre, quando encontra com você, tá super feliz. Doutor, que alegria estar aqui, que clínica maravilhosa. São pessoas que têm o ego um pouquinho maior, mais inflado, e não tem nenhum problema com isso, mas você, sabendo disso, você pode usar isso a seu favor.
Dona Maria, que alegria ter a senhora como cliente. Deve ser uma delícia ser um gatinho na sua casa, porque a senhora está sempre de bom humor. Pronto, você faz esse cliente de resplandecer, abrir os olhos, ficar feliz, você cria conexão com ele. Ah, mas eu tenho dificuldade, mas isso pode ser treinado para você criar e gerar essa conexão. Daí a gente vai para o terceiro perfil, que é o estável. Existem pessoas que normalmente falam um pouco mais baixo, têm um pouco mais de dificuldade de tomar decisões rápidas. A minha internet reclamou um pouquinho aqui, me diga, por favor, no bate-papo, se a minha voz está picotando, que eu vou falando um pouco mais devagar, até para caracterizar aqui o cliente de perfil estável, que é um cliente que costuma, normalizou. Obrigado, Ana Karina. É o cliente que fala mais baixo, ele gosta de harmonia, ele foge de conflito. Então, esse cliente, mesmo que ele não goste de alguma coisa que aconteceu no seu atendimento, dificilmente ele vai falar, mas ele vai sentir, e muito, porque são pessoas que tendem a ser mais melindrosas do que as outras. Cada perfil tem um ponto forte e um ponto a ser trabalhado, então não tem nenhuma crítica a ninguém, é para você identificar esse cliente, porque tem que ter paciência com ele. São pessoas que falam mais lento. Ela vai contar a história do animal inteira para você. Chegou com 14 anos, mas doutor, quando tinha 3 meses ele teve piometra, depois ele teve a doença do carrapato. São pessoas que gostam de atenção. E se você consegue demonstrar essa atenção, isso gera confiança e conexão. Qual é a emoção primordial desse perfil? A apatia. Pessoas que não expressam muita emoção, não são emoções intensas. Então, quando ela está explodindo de felicidade, ela está assim. Quando ela está morrendo de tristeza, ela está assim. Quando ela quer matar alguém de raiva, ela está assim. São pessoas que têm emoções mais brandas, falam mais lento. E por último, o perfil C de conforme, que é aquele focado em método, no passo a passo. Pessoas perfeccionistas, extremamente organizadas, que estão julgando o teu serviço pelo teu nível de organização. Então, quando você percebe esse cliente assim, diante de você, mostre organização com o tempo, com as suas coisas, porque se ele perceber bagunça, se ele perceber que você trocou um exame, se ele perceber que você prometeu entregar a tal hora um laudo e não entregou, você vai perder conexão com ele. Pois bem, como é que eu faço para reconhecer isso? Vamos lá, você passa uma linha imaginária na horizontal, aí você vai separar o D e o I para cima, o S e o C para baixo. Esses dois perfis de cima, o D e o I, são pessoas que costumam falar mais rápido, falar mais alto, elas modulam mais a voz. Então, pessoas que se expressam com mais facilidade. Então, você está diante do cliente, ele tem facilidade, ele fala olhando nos olhos, demonstra autoconfiança, fala alto, modula mais a voz. Ele está nos dois quadrantes acima. Como é que você diferencia um do outro? O D, dominante, foca em resultado. Então, ele não vai falar nada que demonstre preocupação em ser agradável com você, ele vai tentar filtrar um pouquinho. Não, ele vai falar o que ele tem que falar. O I é aquele perfil mais sociável, ele gosta de abraçar, ele gosta de tocar, ele gosta de estar perto de pessoas. Se nos primeiros 5 minutos de consulta você está diante do cliente que fala mais lento, mais devagar, pensa, pondera e fala mais monocordicamente, sem modular muito a voz, fala sempre no mesmo tom, pensando, concatenando as ideias, ele está nos dois quadrantes abaixo. O S gosta de servir, ele se preocupa com você, se preocupa em agradar, ele gosta de ser harmônico. Seu João, precisamos fazer essa cirurgia. Ah, tudo bem, doutor, eu vou falar com a minha esposa, com meu filho que mora na Itália, com a minha nora, porque essa decisão precisa ser uma decisão em conjunto. Esse é o S. E o C também fala devagar, monocordicamente, mas ele vai focar mais no método.
Ele vai te perguntar, ele é questionador, ele é desconfiado, ele vai perguntar por que que você fez a injeção no pescoço e não no flanco, como é que ele faz com o comprimido que teve que partir, ficou um pedacinho maior do que o outro, e agora? Porque alguma coisa que saia da perfeição gera desconforto. Você percebeu que o cliente é assim, se antecipa, começa você oferecer os dados que ele precisa para ele poder ter segurança em você. É o teu sistema límbico falando com o sistema límbico dele. Ele não precisa ficar te perguntando, você já sacou como é que ele é. Não é pessoal, ele não está desconfiando de você, ele é desconfiado, ele precisa disso, porque a emoção principal deste perfil é o medo. Vamos recordar? A emoção principal do D é a raiva, do I é o otimismo, do S é a apatia e do C é o medo. E por conta desse medo, ele precisa de dados para poder decidir. Pois bem, agora passamos do traço imaginário na vertical. Daí eu vou separar o D e o C à esquerda, o I e o S à direita. E quando eu faço isso, fica muito mais fácil. O D e o C focam nas tarefas. Só que o D fala alto e rápido e tem senso de urgência. E ele quer saber do resultado. Ele não quer saber do passo a passo. Qual é a chance de o meu animal morrer? Qual é a chance do meu animal sobreviver? Fala logo. Quais são os riscos? O C não. O C quer saber o que ele tem que fazer, como é que vai ser, mas ele também é desconfiado. E ele fala mais lento, mais devagar, mais monocordicamente. Os dois perfis à direita, em contrapartida, são perfis que acham as pessoas muito legais. Sabe aquelas pessoas que acham que todo mundo é fofo? Ah, o que você acha do fulano? Nossa, ele é muito legal. Nossa, ele é fofo. Nossa, é uma pessoa muito querida. Ele é I ou S. E aí talvez você tenha ficado pensando, né? Nossa, mas eu me identifiquei com alguns traços do D, mas eu também me identifiquei com um pouco do I que você está falando. Por quê? Porque ninguém é 100% sozinho de um dos 4 perfis. A gente sempre tem 2 ou às vezes 3 que são altos. Um é predominante, o outro é mais alto, mas ele não é predominante. Mas por isso que às vezes você viu algumas características de um perfil e outras características de outro perfil. Hashtag fez sentido para você? E aí a gente começa falando do D. Quais são os descritores do D, do dominante? E aqui tem diversos exemplos, desde pessoas políticas, celebridades, esportistas e tudo mais. Olha só quem é D. Steve Jobs era D, o Donald Trump, o Bolsonaro, como é que fala o técnico de Bernardinho do vôlei, o Oscar, a Marília Gabriela, a Hortência, são pessoas que costumam ter bastante agressividade, competitividade, são impacientes, por isso que falam alto e rápido. Você vê uma entrevista da Marília Gabriela, o raciocínio dela é muito rápido, ela pergunta, ela mesma responde, ela mesma interfere na resposta, e ela fecha o raciocínio, boa noite, encerrou a entrevista. O Bolsonaro, por exemplo, não tem a ver com ideologia política, não tem a ver com caráter, não tem a ver com nada. Tem a ver com perfil de comportamento, esse é o ponto. E quando você está com o cliente D na sua frente, se você se conecta com ele, entende qual a lógica emocional dele, talvez você tenha chegado um pouco atrasado, eu vou mais ou menos te lembrar. Por que eu tenho que saber a lógica emocional de cada perfil? Porque a gente decide emocionalmente. Tudo que eu capto do meio externo, o meu tálamo manda primeiro para as amígdalas para eu tomar a minha decisão emocional, depois é que eu vou deliberar racionalmente sobre aquilo. Então, se eu entendo a lógica emocional do meu cliente, fica mais fácil eu falar com ele. Por exemplo, se eu der um argumento emocional para alguém desse perfil D, eu corto completamente a conexão. Ele não vai ver lógica nisso. Agora, se eu dou um argumento racional para ele, óbvio, fica muito mais fácil dele comprar a minha ideia. São pessoas ousadas que aceitam desafios, tomam decisões rapidamente, por isso elas falam muito rápido. Perguntas que esse cliente pode te fazer. Quanto vai custar o procedimento? Vamos direto ao ponto. Qual que é a garantia que você me dá? Qual que é o custo-benefício? Vou fazer ou não vou fazer? O que pode acontecer de errado? Quais os riscos? Você tem certeza do que você está falando? Quem mais já fez esse procedimento? Dá para fazer agora, então, essa cirurgia? Eu não quero esperar até amanhã. Pode internar agora? Quais as opções de pagamento? O que vai melhorar na vida da Dolly? Ou seja, perguntas voltadas
as vantagens. Anteontem, eu estava falando com uma pessoa queridíssima sobre um cliente dela. Ela estava discutindo um caso clínico comigo e ela falou: era um paciente com trombocitose, não tinha lá uma razão pela qual esse paciente tinha trombocitose, tinha uma anemia não regenerativa, o que você acha que pode ser? E no meio da conversa ela pega e me fala: e o problema é que esse cliente é um cliente difícil, ele é mandão, ele acha que ele que sabe das coisas. Eu falei: então, pera aqui, ó, senta aqui, fala com ele desta forma. Usa argumentos racionais, seja objetivo, direto, nada de falar que o gato subiu no telhado. Por quê? Porque você vai cortar a conexão com ele. Então, quando você entende tudo isso, você gera confiança e é mais fácil desse tutor fazer o que você está pedindo. Bota para mim esse hashtag, está fazendo sentido isso para você, conversa comigo aqui pelo bate-papo, tem pouca gente conversando, mas também eu estou falando mais que o homem da cobra, como diz o outro. Então, quando eu entendo tudo isso, eu me antecipo. E aí, se eu percebo que esse tutor é assim, eu começo a usar os termos que fazem sentido para ele, inclusive com as expressões verbais. Obrigado, Tati. Obrigado, Leila. Hashtag fazendo sentido. Eu uso as expressões. A vantagem do senhor fazer isso é essa. O risco de não fazer isso é aquilo. Eu já vou na veia do camarada. Ele não precisa ele me perguntar. E aí eu quebro o joelho dele, obviamente, metaforicamente falando. Por quê? Porque vai fazer sentido para ele. E isso vai gerar confiança. Quais são as estratégias de comunicação para esse cliente? Seja claro, específico, vá direto ao ponto, atenha-se ao assunto do caso clínico. Ele não tem tempo a perder, ele é ansioso, ele não gosta de ficar lá. Então, seja objetivo, apresente fatos logicamente, forneça números, porcentagem de risco com embasamento prognóstico. Se ele discordar de você, não leve pelo lado pessoal, discuta com base nos fatos, porque ele vai entender que você é uma pessoa competente. Este perfil essencialmente avalia a sua competência pela objetividade, por demonstrar que você sabe o que está falando. Outros perfis vão avaliar sua competência com base em outras emoções. Está fazendo sentido isso para você? O Marcão Semetsky, hashtag fez sentido, o Anselmo também, a Fernanda Roberta, a Elizabeth Santos, a Jéssica Sticker, o hashtag fez sentido, a Mel. E aí a gente segue. O que mais que eu tenho para falar? Como que você vai lidar com esse cliente? Não desperdice tempo com ele, pelo amor de Deus. Não enche esse cara de detalhe, não fica falando um monte de coisa. Ele precisa saber o básico, porque ele toma uma decisão rápida. Se você enche ele de dados, ele funde o hardware, ele não quer mais saber. Ele deixa de confiar em você. Seja eficiente, mostre segurança. Então, normalmente, para esse tipo de perfil, você tem que estar seguro do que você está falando. Para falar olhando nos olhos. E ele toma decisões racionais, portanto, argumente de forma racional. O que pode acontecer? Eventualmente, ele pode atropelar a sua autoridade profissional. Como assim? Ele pode te questionar de um jeito como se ele soubesse mais do que você. Pode parecer arrogante, mas não é por arrogância. É simplesmente porque é o perfil comportamental dele. Ele pode argumentar demais, simplesmente pelo prazer do desafio, pelo prazer de sair com a razão. Você conhece gente assim? É perfil dominante. Pode ser que ele não escute e ele pode estar sempre com pressa. Depois a gente vai para o perfil I de influente, otimista. Olha quem é ou quem era I de influente. Daí eu faço questão de mostrar celebridades, mostro também políticos, mostro esportistas, enfim, para você entender que tem perfis vitoriosos em cada um deles. Então, se você vai identificando o teu perfil, fica tranquilo, porque a gente sempre queria ser o outro. Eu sou um tal perfil, mas o outro deve ser mais legal, porque a grama do vizinho parece mais verde. São pessoas normalmente carismáticas, confiantes, cordiais, mas elas são pessoas com o ego um pouco mais inflado. Gosto de citar o exemplo da Ivete Sangalo, por exemplo. Uma pessoa extremamente carismática, ela vai no The Voice Kids, The Voice Teenagers, ela vai no The Voice adulto, no The Voice pós-mortem, ela sabe o que falar, ela sabe emocionar as pessoas, porque esse perfil tem muita emoção na voz, as pessoas gostam de estar perto dela, ela naturalmente gosta de estar perto das pessoas. É aquele cliente que
ele fala muito, não quer dizer que ele seja agradável, alguns se tornam um pouco chatos, mas é esse perfil. A Cláudia Leite, por exemplo, queria ser esse perfil, e ela tenta, e a coitada não consegue. Mas essa é uma opinião minha. Quais as perguntas desse cliente? Você pode dar algum desconto? O meu pai era alto I de influente. Eu me lembro do meu pai negociando, em todos os lugares ele pedia desconto. E às vezes é o cliente que pede desconto para você e você fica bravo. É perfil comportamental dele. Ele precisa ter aquela sensação de vantagem. Não é pessoal, não é contra você. Se eu fizer o procedimento, você me dá algum desconto na vacina? É perfil dele. Ele não está desmerecendo o teu trabalho. Para de se ofender com isso. Controla você a sua emoção. Posso comentar com os meus amigos? Eu posso postar nas redes sociais? Se antecipa. Faz o que eu fiz anteontem com uma Bull Terrier maravilhosinha que eu atendo há anos, uma tutora extremamente querida, uma senhora. Tira foto, posta, marca, elogia, porque são pessoas com ego inflado, elas gostam de ser elogiadas publicamente. Quais as estratégias de comunicação com esse perfil? Seja claro, vai direto ao ponto. Toma cuidado, porque são pessoas sem muito foco. Que mais eu tenho que falar? Peraí que eu acabei aqui. Possíveis situações com alto I. Falar por muito tempo, atrasar consulta, porque eles falam mais que o homem da cobra. Ele pode interpretar uma crítica como um ataque pessoal, tem que tomar um pouco de cuidado. Pode abusar das gesticulações e pode agir impulsivamente, certo? Terceiro perfil, que é o S. Também temos vencedores em diversas áreas que têm esse perfil. Aí são pessoas... Se você já viu o Alckmin, candidato agora à vice-presidência, falando, ele fala lento, devagar, ponderando, assim como esse técnico de futebol, o Oswaldo de Oliveira, assim como o Eduardo Suplicy, o Milton Nascimento é aquela voz mais diafragmática, ele para, pondera, elabora o raciocínio e evita conflito. São pessoas amigáveis, boas ouvintes, costumam ser pessoas calmas, estáveis, têm bastante paciência. Perguntas do Alto S. Eles gostam de segurança. Qual é a pergunta mais clássica? É seguro? E se tiver alguma intercorrência, como é que o senhor vai fazer? Essa vacina é comprovada? Posso esperar até quando para decidir? Pergunta clássica do S. Por quê? Porque eles têm dificuldade de tomar decisão, eles não tomam decisões rápidas. Então, tenha paciência com ele. Ele gosta de argumento emocional. Ele gosta de argumento emocional. Estratégia de comunicação. Comece com comentários pessoais e elogiosos para quebrar o gelo. Mostre interesse pela pessoa dele, porque são pessoas que gostam de pessoas. Ouça atentamente. Faça perguntas específicas do tipo como e não interrompa enquanto ele fala. Ele fala devagar, ele vai demorar para tomar a decisão e você precisa ter paciência. Então, se você já sabe que vai atender uma consulta de alguém com esse perfil, separe um tempo maior na sua agenda, explique para a secretária. Quando vier o doutor fulano, pode deixar um tempo maior. Você vai ganhar a confiança desse cliente. E são pessoas que costumam ser muito leais. O que pode acontecer? Como lidar? Seja sincero, dê explicações detalhadas, envolva a família dele na decisão. Por quê? Porque eu estou antecipando a demanda. Eu já sei que ele gosta de envolver todo mundo na tomada de decisão. Lembra que eu brinquei? Doutor, eu preciso falar com você, eu preciso falar com a minha nora que mora na Itália, porque o cachorro também é dela e a gente... Faça você isso antes. Seu João, o que o senhor acha? O que a dona Maria vai achar disso? O senhor tem alguma ideia? O senhor quer conversar com ela antes? Você cria conexão com ele. Enfatize que é mais seguro fazer o procedimento do que não fazer. Use esta palavra. Dona Maria, é mais seguro fazer agora do que esperar para fazer depois. Seguro é a expressão que acalma o coração deste cliente com este perfil. Falamos dos 4 perfis, então. Não, falta o C,
que é o conforme. O descritor do C, olha quem era C, o Albert Einstein, a Miriam Leitão, o Parreira, o Pelé. São pessoas extremamente analíticas, cautelosas, cuidadosas e diplomáticas. Elas gostam do passo a passo. Como é que você se conecta com ela, então? Diga como vai ser o passo a passo. Antes que ele pergunte, a cirurgia vai ter este tamanho de corte, a gente vai debridar, a anestesia vai ser desta forma, eu vou aplicar uma injeçãozinha no músculo, chamado MPA, depois mais uma injeçãozinha na veia para perder o reflexo da glória. Explica você, porque este perfil, lembra, cada perfil te julga competentemente a partir de alguma lógica mental. Qual é a lógica mental do C? Organização, método, passo a passo. Hashtag tá fazendo sentido para você? Deixa eu ver lá, cara. O bate-papo, a Tati Diniz. Tem um cliente de quase 80 anos que fica fazendo perguntas irritantes na tentativa de me tirar do sério. E ainda fala para mim, eu gosto de ver a doutora brava. Esse é o desafiador, né, Tati? Continuando no perfil C, perguntas desse perfil. Quantos dias ele vai ficar internado? Quantos pontos precisa dar no corte da cirurgia? E se o comprimidinho ficar maior uma metade, menor a outra, o que eu faço? Por que o senhor aplica a injeção no pescoço? Que tipo de anestesia que é? São pessoas que são mais desconfiadas. Se você se antecipa a isso e conversa, isso gera confiança. Estratégia de comunicação, não atrase nem demonstre desorganização, porque ele está te julgando por esta lógica mental que é dele. Tem uma abordagem franca e direta, também são pessoas que gostam de argumentos racionais. Seja específico e faça o que você disse que ia fazer. Ele está te julgando por isso, embora ele não fale, porque ele é diplomático. Ao discordar, prove com fatos e argumentos ou testemunho de pessoa. O que esse cliente gosta de fazer? Gosta de ver consenso. Então, ajuda você com os alunos. Mostre o consenso da sepse, o consenso da hipertensão, da doença valvar crônica. Olha, a gente tem um guideline que a gente segue. Presta atenção, já deixa separado. Então, sabendo de tudo isso, você se antecipa a demanda. Como é que você vai lidar com ele? Não leve os questionamentos pelo lado pessoal. Mostre provas de que funciona. Qual é a emoção predominante do C? Medo. Ele precisa de dados para gerar confiança. Falados dos 4 perfis, atenção, ó, tem uma frase que é atribuída ao Darwin, mas que não é do Darwin, é do Leon Megilson, que era um professor da Universidade de Louisiana em 1963. Não é o mais forte que sobrevive. Tão pouco mais inteligente, mas é quem mais se adapta. Por que eu trouxe isso neste momento? Porque quanto mais você se adaptar e entender o perfil do seu cliente, mais sucesso financeiro você vai ter. Independente se você tem mais pós-graduação, menos pós-graduação. Quantas pessoas que têm doutorado e que não conseguiram se colocar do ponto de vista financeiro? E outros que não têm nem pós-graduação e que têm a clínica sempre cheia. O que você acha que é diferente? Se você ainda tem alguma dúvida de que isso funciona, eu queria que você prestasse atenção nestas queridas veterinárias aqui. Eu trabalho mais motivada, me sinto mais valorizada profissionalmente, fez aumentar o meu faturamento em 53% já no primeiro mês. O resultado disso foi um aumento de 52% nas vendas da minha equipe. E com tudo isso eu me senti muito mais valorizada profissionalmente. Isso gerou um impacto direto no meu faturamento. Teve um aumento de 28% já no primeiro mês. E o meu faturamento aumentou 81%. Eu pude perceber aumento no faturamento de 55%. Eu consegui melhorar os meus atendimentos, tive a agenda lotada, pessoas na fila de espera, que eu nunca imaginei assim, que fosse acontecer comigo. Daí com isso eu consegui aumentar meu faturamento em 33%. Eu percebo que eu não sou mais valorizada como respeitada. É um respeito à minha posição, porque realmente a minha liderança passou a ser reconhecida. E com isso a gente conseguiu um aumento de 30% do faturamento. Tudo isso me fez sentir mais valorizada profissionalmente. Isso impactou um aumento de 26% no faturamento da estima no primeiro mês.
No primeiro mês, quantas delas disseram aumento de faturamento de 50%, 53%, aqueles outros colegas do início, tripliquei meu faturamento, sextupliquei meu faturamento, usando essas ferramentas de empatia, de entender o tutor e conseguir gerar argumentos persuasivos para que eles aceitem fazer o que você está prescrevendo. A gente depende da decisão dos tutores. De conteúdo que eu tinha para passar para vocês era isso, mas eu quero pedir a Elisa, espera só um pouquinho. Filha, Elisa, filha, senão o papai não escuta aqui, meu amor. Então eu quero pedir só mais um pouquinho da atenção de vocês para falar agora, porque sim, eu tenho um curso especificamente com essa metodologia chamado Plano VET 6X, onde você vai interpretar os comportamentos dos seus clientes e aumentar o faturamento em até 6 vezes, que foi o que essas colegas estavam dizendo agora. Como é que é esse curso? Esse curso são 5 aulas ao vivo, com duração entre 1 hora, 1h30, pelo Zoom, nestas datas aqui. Então, a gente vai ter uma aula inaugural no dia 3 de outubro, depois mais 5 aulas, uma no dia 10 de outubro e no dia 24, outras no dia 7 e no dia 21 de novembro e no dia 5 de dezembro, todas às 19 horas. Por que ao vivo? Porque você tem condição de interagir comigo e trazer os seus cases de cliente. Eu quero discutir exatamente sobre isso. Professor, não estou conseguindo lidar com o cliente X, está acontecendo isso, aquilo. A gente vai entender o perfil dessa pessoa e poder trazer para você ferramenta para você usar naquele caso específico. O que a gente vai ter do programa? Agora, presta atenção. Este teste de perfil comportamental diz que você vai fazer. Então, se você resolver aderir ao curso, você vai receber um link para você fazer esse teste. O resultado vem para mim. Na primeira aula do dia 10, a gente faz uma devolutiva deste perfil para você poder entender o seu padrão de comportamento. E aí eu já quero te mostrar este bônus especial. Como é que é isso? Vem um gráfico. Qual é o percentual de cada um dos 4 perfis que você tem para gerar a sua individualidade? X% do D, X% do Y, do S e do C, o que gera, naturalmente, uma engrenagem que faz de você uma pessoa única. Isso gera um estilo comportamental. Dentre 15, são 15 estilos comportamentais. Vai vir para você qual é o seu. Eu peguei um exemplo aqui. E aí vai descrever suas características marcantes, o objetivo, como você lida sob pressão, quais são os seus gaps de comportamento para você poder melhorar e aprofundar tudo isso. Vai aparecer também o seu estilo de ser, quais são os motivadores da sua vida pessoal e profissional, sua visão de mundo, os hábitos nos ambientes profissional e pessoal que você precisa melhorar. Aí vem as características de cada um dos 4 perfis e os seus níveis de padrão. Isso é o teste do DISC, que vai de bônus para você, mas é a primeira aula com a devolutiva coletiva. Então, a gente vai fazer essa devolutiva com todo mundo lá. A partir disso, nas outras aulas, a gente vai ter a leitura do perfil de cada um dos seus clientes. Você vai conseguir decifrar o teu cliente. Porque, obviamente, que no curso eu vou esmiuçar tudo isso mais. Como minimizar conflitos a partir do temperamento de cada cliente. Então, você está tendo um conflito com um cliente que é um D, você vai agir de um jeito. Você tem um conflito com um cliente que é um S, você vai agir de outro jeito, com outros argumentos, e não sempre do mesmo jeito, que é o que a gente insiste em fazer. Eu trato todo mundo do jeito que eu gostaria de ser tratado. Você vai perder 75% dos seus clientes. É simples. Por quê? Porque eu quero ser tratado como eu gosto de ser tratado, não como você gosta de ser tratado. Bota para mim se hashtag faz sentido isso para você. A persuasão, estratégias de persuasão para aumentar o seu faturamento, como aumentar a adesão dos seus clientes às prescrições. Tudo isso a partir de cada perfil. Como lidar com o D, como persuadir um D, como lidar com o conflito com o D, como fazer um D aumentar a adesão, como fazer isso com I, como fazer isso com S, como fazer isso com um C. Você também vai ter acesso a 12 meses por essa aula. Então, a gente faz ao vivo, grava, vai para uma plataforma,
Você vai assistir quantas vezes você quiser por 1 ano. E 14 dias de garantia. Comprei o curso, depois de 14 dias não gostei, não é isso que eu esperava. Eu devolvo o seu dinheiro sem questionar, sem perguntar, porque eu não quero o seu dinheiro. Eu quero pessoas que queiram mudar o status quo da veterinária. Quero pessoas que sejam dispostas a parar de falar que veterinária não dá dinheiro, que não é uma profissão lucrativa. É isso que eu quero. Pessoas comprometidas para a gente poder mudar o cenário da veterinária no Brasil, porque é uma profissão maravilhosa, que a gente escolheu por amor aos animais e que muitas vezes não tem aquele respaldo financeiro que a gente merece, porque a gente está fazendo o quê? Indo buscar todo mundo do mesmo jeito. Eu vou fazer pós, eu vou fazer pós, eu vou fazer pós. Não é para deixar de fazer pós, mas só a pós já não funciona. Isso está mais do que claro no mundo que a gente está vivendo. E aí eu sei que naturalmente você deve estar me perguntando qual vai ser o valor desse investimento. Deixa eu te contar primeiro que o DISC Plus, que é o mais completo com a devolutiva, eu cobro R$ 597. Então eu vou te dar um link, você vai fazer o teste e a gente marca uma devolutiva individual. Quanto custa, Caleso? E alguns de vocês já me pediram isso, porque eu vivo falando desse teste. Custa R$ 597, porque é um custo alto do próprio relatório, que tem o royalty. Só que isso é bônus para você não vai pagar nada. E o curso em si custa R$ 697. Isso quer dizer que você está ganhando o DISC com devolutiva coletiva e está pagando praticamente R$ 100 aqui. Como é que você vai pagar isso? Você pode pagar em até 12 prestações de R$ 69,70. É uma conta simples, divide 69 por 70, você vai ver que você está pagando R$ 2,32 por dia. Isso não paga um cafezinho coado, quanto mais um cafezinho expresso. Então você pode dizer que não é o seu momento, que você não quer fazer, que você não acredita nessa metodologia, você pode me dar a desculpa que você quiser, para você mesmo, só não me diga que é por falta de grana. Por quê? Porque isso é um investimento. Eu te mostrei diversos depoimentos de pessoas que já usam essa metodologia e o quanto elas conseguiram aumentar o faturamento em até 6 vezes. Agora, vocês são uma turma privilegiada. Por quê? Porque recentemente eu lancei um evento presencial, uma imersão para médicos veterinários de 3 dias, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, que é o Efeito Evolution, onde você vai ficar lá imerso junto comigo para entender os seus gaps de comportamento, traçar estratégias para melhorar. A minha equipe me convenceu a fazer isso, eu não queria, mas tendo em vista o propósito, e eles foram bem baixos comigo, porque eles usaram esse termo. O seu propósito não é esse? Eu falei, tá bom, agora pegou baixo, então vamos fazer isso. O quê? Fazer um combo. Se você comprar o Plano VET 6X, que é esse curso online que eu estou oferecendo agora, pelos R$ 697, além de ganhar o DISC, você tem a opção de fazer o Evolution. Quanto custa essa imersão com tudo incluído? Com alimentação, hospedagem e o curso, R$ 2.197. Mas, como é um combo, eu estou dando R$ 700 de desconto. Então, atenção para você entender o combo. Você vai pagar em até 18 prestações de R$ 158,70, o que dá R$ 5,29 por dia. O que você vai levar? A imersão com hospedagem, alimentação e o curso Efeito Evolution, 4, 5 e 6 de novembro, mais o Plano VET 6X, mais o DISC de bônus, por este valor. Então, você está investindo este valor, R$ 2.197, e está levando todo o resto. A decisão é tua. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a minha equipe, quiser saber mais, você pode nos chamar no direct. Se você já tiver decidido, este é o link para sua inscrição. Você pode comprar só o Plano VET 6X, que é esse curso online com as 5 aulas ao vivo, que ganha o relatório DISC, ou você pode comprar o combo. Como é que você vai fazer? De qualquer forma, você vai pegar por este acesso, é este site aqui,
Aí no site, vamos supor, não, mas eu quero comprar o combo. Então você vai entrar neste site que é do plano VET 6X e lá você vai clicar em comprar o combo. Aí você vai ser direcionado para o site do Evolution e aí você está comprando tudo. O plano VET 6X com o bônus do DISC mais o efeito Evolution. Não, mas eu quero comprar só esse aqui. É nesse site aqui, você compra só este curso que pode ser parcelado em até 12 vezes, se for só esse, e o combo em 18 vezes. Eu espero te ver lá num próximo nível, para que você seja o próximo a me dar esse depoimento espontâneo de quanto aumentou o seu faturamento e como melhorou as suas relações com seus clientes, com seus colegas de trabalho, para que você, de fato, entenda a maravilhosa profissão que a gente tem e que, sim, ela é muito lucrativa. Quero agradecer vocês que ficaram comigo até o final, agradecer pela presença, agradecer a minha equipe maravilhosa, da equipe da doutora Karina Costa, que é veterinária, tem uma equipe de marketing exclusivamente para médicos veterinários. Quero agradecer a todos vocês que participaram, diversas pessoas. Ó, a Tati Lembro está inscrita no Evolution, chega logo Evolution, a Tati Diniz está inscrita no Evolution também. Vocês todos que têm me acompanhado, eu agradeço muitíssimo. Quero agradecer a Beth Santos, que está aqui com o vídeo aberto, me dando força sempre, que é o meu esteio espiritual. E dizer que cada um de vocês está nas nossas orações, nas minhas e nas da Beth. Todo mundo que se interessa por esses assuntos, que se interessa pelos nossos cursos, a gente oferece o seu nominho para Jesus tomar conta de você e da sua família. Quero agradecer também ao André Correia, que faz parte da equipe da Karina Costa, que é um baita parceiro, é um cara que pega o boi pelo chifre junto com a gente, aceita os desafios e que tem nos ajudado bastante a promover toda essa divulgação, enfim. Se chegou para você algum vídeo convidando para você se inscrever, agradeço ao André Correia, um cara muito, muito legal. Muito obrigado a todos e terminando daquela forma que a gente sempre termina, que a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. Eu espero ver todos vocês lá no curso. Um beijo grande.